Galera, tudo bem? Turma, passando para explicar o treino longo desse fim de semana, nós faremos um treino contínuo, extensivo, progressivo, ou seja, um longão com velocidade progressiva, com aumento gradativo da intensidade, da velocidade, a cada bloco de 4 ou 5 quilômetros. Então esse longão será dividido em um percurso que se repetirá. Um percurso de 4 ou 5 quilômetros que será repetido por 2 vezes, 3, 4, 5, até 7 vezes. O pessoal que está fazendo maratona farão então 35 quilômetros em 7 voltas de 5 quilômetros. Por que é importante repetir as voltas? Para que cada bloco seja comparado com um percurso igual ao anterior, com o mesmo perfil altimétrico, que tem a mesma quantidade de subida, descida e plano do que o quilômetro, né, o bloco anterior, os quilômetros anteriores. Então isso é muito importante. É muito importante também que seja um percurso predominantemente plano, para que você possa fazer então essa progressão do ritmo, tá? Então vai funcionar da seguinte forma: a gente colocou aí para vocês um ritmo sugerido para a primeira volta, também para a segunda volta e assim por diante, tá? Então, para dar um exemplo, uma primeira volta de 4 ou 5 km a 6 minutos por quilômetro de média. Ao iniciar a segunda volta, você vai procurar encaixar um ritmo de 5,50, baixando a média de velocidade em 10 segundos. Então, em 5 minutos e 50 segundos por quilômetro na segunda volta. Na terceira volta, de 4 ou 5 quilômetros, você vai procurar estabelecer um ritmo médio de 5,40 e assim por diante, dependendo do número de voltas que vocês farão, tá? Que você fará. Os iniciantes são 2 voltas, tá? Fazendo o split negativo, a segunda metade do percurso mais rápida do que a primeira, tá bom? Pode ser um longão de 8 quilômetros, sendo que os primeiros 4 quilômetros você pode intercalar com mais momentos de caminhada para quem está começando, tá? E a segunda bateria de 4 quilômetros, utilizar menos esse recurso da caminhada para procurar gastar um tempo menor para fazer a segunda volta do que gastou fazendo a primeira, tá bom? E assim por diante. Beleza, pessoal? Esse tipo de treino progressivo ele é muito, muito importante para a nossa performance. Por quê? A gente vai trabalhar justamente a tendência de quebra que nós temos ali no terço final de provas, especialmente provas longas, né? Então, aquela quebra que muitas pessoas sentem ali com 15, 16, 17 quilômetros nos 21 e também aquela famosa barreira dos 30, 35 quilômetros da maratona, onde o atleta sente uma baixa de energia muito grande e o seu ritmo acaba ficando demasiadamente lento, né? O atleta não consegue mais manter o pace, manter o ritmo, cai muito a velocidade. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta da depleção total dos estoques de glicogênio muscular. Na ausência de carboidrato, mesmo o metabolismo aeróbico das gorduras acaba tendo dificuldade de gerar energia, porque a gordura queima na chama do carboidrato. Então é necessário você ainda ter algum recurso, algum estoque de glicogênio para continuar oxidando gordura de uma maneira eficiente e mantendo um pace mais estável, né? Quando então ocorre essa quebra, ocorreu a depleção total de glicogênio, por mais que você reponha com sachês de gel, de carboidrato, você vai manter a glicemia sanguínea ali mais alta, mas o glicogênio intramuscular, aquele que fica já dentro da musculatura para fornecer energia imediata para o músculo, ele já se foi. Então a glicose vai chegar muito lentamente por meio da corrente sanguínea dentro do músculo, porque o estoque lá interno ele já acabou. Então, esse tipo de treino a gente vai justamente trabalhar a intensificação do ritmo no final, no momento onde ocorre a quebra, tá? Isso vai fazer com que a gente estimule o nosso organismo a criar recursos energéticos para manutenção da atividade e até para o acréscimo ali de intensidade, né? Para a intensificação da atividade no final, tá? No final de um percurso longo. Isso vai fazer com que a gente realmente cause depleção dos estoques de glicogênio muscular. E quando a gente depleta os estoques de glicogênio muscular nos treinos, o que ocorre é que depois do treino, durante o descanso e a semana de treinos, a gente reponha um estoque ainda maior de glicogênio. Então,
Colocando em prática treinos progressivos como esse, a gente vai aumentando os estoques de glicogênio muscular, fazendo com que a gente suporte melhor essas distâncias, que a gente suporte melhor o ritmo e evitando assim as quebras em provas longas, tá? Porque a gente vai começar a criar recursos para lidar com isso e até conseguindo intensificar a parte final da prova, trabalhando aí o split negativo, essa estratégia muito interessante de fazer a segunda metade da prova melhor do que a primeira. Até porque nessa segunda metade, o nosso metabolismo oxidativo ele estará mais eficaz, produzindo mais energia quase que de forma independente do carboidrato, né? Então, melhorar as vias aeróbicas e também melhorar os estoques anaeróbicos vai fazer com que a gente suporte mais períodos longos de esforço mais intenso, tá bom? Então, bom treino para vocês, galera. Dê uma olhadinha na planilha de vocês. E outra coisa importante, né, de repetir o percurso 2, 3, 4, 5 vezes é trabalhar o aspecto psicológico, né? Trabalhar a concentração que você deve ter numa prova longa. Em muitos momentos a gente pensa em desistir, em muitos momentos a gente é duramente desafiado e é muito importante que a gente esteja ultra concentrado no nosso objetivo. Então, repetir as voltas também vai fazer com que você consiga lidar com fatores que possam te desestimular, com situações adversas, né? Então isso é muito importante, desenvolver essa concentração, essa mente positiva em terminar o treino, que isso também vai deixar a sua mente inabalável na prova. E isso vai fazer toda a diferença para a conclusão da sua prova e para o bom resultado almejado, tá ok? Bons treinos então, galera, tamo junto, um forte abraço!